No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Olá, tudo bem com você? Começa agora o seu programa Espaço Viver Saudável, direto da loja da Natoclean. E olha, sempre trazendo um tema muito importante. E essa semana a gente preparou um tema super especial. Júlio, tudo bem com você? Tati, tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu quero, inclusive, agradecer aos nossos telespectadores, as pessoas que compartilham as informações. E a gente aprende cada dia mais nesse programa, né, Júlio? Não tenha dúvida. Quero agradecer também, Tati. O pessoal tem ajudado muito a gente fazer esse programa. Aliás, é muito gostoso, né, compartilhar isso com você, conhecimento. E também agradecer aos profissionais, né, Tati, que têm nos ajudado muito, né, aceitando os nossos convites para vir aqui até a loja, participar e gravar alguns temas que, sem dúvida, são importantes, como o de hoje, por exemplo, né, Tati? Hoje a gente vai falar sobre prevenção das infecções, a gente vai falar sobre dengue, né, dengue em Sorocaba, só esse ano de 2015, atingiu quase 50 mil pessoas, né? Ou seja... Nossa, é um surto mesmo. Quase 10% da população, né? Um surto, uma epidemia. Foram quase 30 mortes, né, Tati? Então, sem dúvida, é muito importante a gente trazer esse assunto para que você em casa também colabore, né, Tati? Porque esses dias eu estava até vendo uma reportagem, né? Às vezes a prefeitura vai até o bairro, faz a limpeza, faz a higienização, e no outro dia, às vezes, algum cidadão, né? Eu sei que não é todos, mas um que seja, já praticamente, né, atrapalha toda, né? Todo o bairro, né? Tudo ao redor, né? Então, eu acho que também você em casa pode ajudar muito nesse processo, colaborando, limpando, vigiando a sua casa, até porque, segundo a Secretaria de Saúde, Tati, a dengue vem com tudo novamente aí em 2016, viu? Esse que é o problema, porque a gente vê agora muita chuva, muito calor, e a gente já conhece alguns casos na cidade novamente, viu, Júlio? Então tem que se prevenir, e a ideia do programa hoje é levar informação, então a doutora Audrey, que é infectologista, vai nos ajudar muito. Tati, um outro tema que nós vamos trazer aqui, e esse eu até também acho que é muito legal você ficar atento, porque é um novo vírus que está chegando, que é o Zika vírus. Principalmente as mamães ficarem atentas, né? As grávidas, aqui você vai aprender um pouquinho mais as dicas. Então ela vai falar também sobre esse novo vírus. Então, quando é uma coisa nova, Tati, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, né? Para a gente também saber combater. A gente vai falar também hoje, Tati, sobre meningite. A gente vai falar sobre hepatite. Então o programa de hoje está muito bacana e eu tenho certeza que você em casa vai gostar muito. Estava falando de meningite. Em 2010 eu tive meningite, Julie. Realmente é uma doença que tem que ficar muito atento, porque ela é silenciosa. E assim, se você não correr com a pessoa naquele momento, corre risco de morte. Então, realmente precisa ficar atento para você saber em casa quais são os sintomas. Hepatite também tem um novo tratamento que vai ajudar muito as pessoas. Então, realmente esse programa de hoje foi feito com muito carinho para você e você vai aprender um pouquinho mais com a doutora Audrey, que é infectologista. Fica aí, daqui a pouquinho a gente está de volta com a doutora Audrey, né, Tati? É isso mesmo, a gente já volta. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Cuidar da saúde é fundamental. É por isso que há mais de 15 anos a Natoclean oferece mais de 2.000 produtos com toda a qualidade, garantia e atendimento personalizado. São produtos sem glúten, sem lactose, light, diet, suplementos, além de chás e farinhas e os produtos cosméticos. Adquira já seus produtos naturais com a Natoclean. Ligue 0800
772-6699 ou 3224-5424. Na Nogueira Padilha, número 20. Natuclean. Viver é saudável. Estamos de volta com o programa Espaço Viver Saudável e o nosso tema é muito importante, gente. Vamos falar sobre dengue. É isso mesmo. E tem mais algumas informações super importantes que vale a pena você conferir. Afinal, você fica ligado no nosso programa toda semana para aprender um pouquinho mais. E a nossa convidada especial de hoje é uma infectologista, doutora Audrey Quezada, que também é da Clínica Moliá. Agradeço a todos vocês da Clínica Moliá que estão participando do nosso programa. Tudo bem, doutora Audrey? Tudo bem, Tati. Tudo ótimo. A gente quer falar hoje de um assunto que realmente, olha, Sorocaba foi uma cidade que realmente deu esse surto de dengue. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre a dengue, doutora? Claro, a dengue é uma doença infecciosa que causa uma síndrome febril. Normalmente, a febre da dengue dura até 7 dias, né? Além disso, a gente pensa em outras coisas. E junto com isso, vem aqueles outros sintomas, que é a dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, pode aparecer manchas pelo corpo, coceira e outras coisas que incomodam muito e que podem ser sinais de maior gravidade, como, por exemplo, sangramento, queda das plaquetas, e por isso é importante a avaliação do especialista e o acompanhamento durante a suspeita da dengue. Quando a gente tem uma epidemia de dengue, como foi o que Sorocaba viveu esse ano de 2015 e que pode viver o ano que vem de novo, toda vez que a pessoa tem febre, abre-se a suspeita de dengue. Aí precisa investigar com os exames específicos. Você disse que precisa sempre de uma investigação. Nesse caso é que atua o infectologista. Exatamente. Isso, na suspeita, no acompanhamento dos casos e, se necessário, internação ou não. Nos casos que são mais graves, qual que é a atuação? É através dos exames a pessoa consegue saber ou só com os sintomas? Aí depende, né? Normalmente, quando a gente tem muitos números de casos, uma epidemia muito grande, como foi o caso de Sorocaba em 2015, fica mais fácil para a pessoa procurar, num primeiro momento, o pronto-socorro. Esse é o lugar, né? Porque aí os profissionais lá também são capacitados, são os clínicos, para avaliar se a pessoa tem um sinal de gravidade ou não. E ali é feito essa primeira triagem, se precisa ficar internado ou se a pessoa pode ir em casa e voltar diariamente ao hospital, colher hemograma para avaliação diária, dependendo da gravidade do caso. E, normalmente, quando a pessoa precisa ficar internada, o infectologista atua ali no hospital. Quando ela vai para casa, ele vai no consultório e ali mesmo pode ser feito o acompanhamento. Ele faz a medida da pressão, ele avalia se teve algum sinal de gravidade, algum sinal de sangramento, aqueles sinais de alarme que são bem importantes a gente avaliar. Por exemplo, vômito que não passa, dor abdominal intensa, tontura quando levanta, e dentre outras coisas, né, do exame físico que a gente precisa avaliar e acompanhar com o hemograma diário. Aí, fora isso, a gente pede o exame da sorologia para confirmar a doença, a sorologia específica da dengue. É isso que confirma a doença. Mas aqueles sinais de plaqueta baixa, hematócrito aumentado, né, que é um marcador do hemograma que a gente olha. As manchinhas. As manchas pelo corpo. Numa pessoa que tem febre, já levanta a suspeita de dengue, antes mesmo do exame ficar pronto, da sorologia. O que mais preocupa é que, às vezes, a pessoa já teve dengue e ela tem novamente. Por quê? Porque as pessoas não estão se cuidando, não estão se prevenindo e realmente é tão simples essa prevenção, não é, doutora? Exatamente. A principal coisa que deve ser feito é a gente evitar os criadouros do mosquito, né? É o Aedes aegypti que transmite a dengue. E a gente acaba criando no quintal de casa, né? Água parada, pratinho embaixo de vaso de planta, pneu, garrafa, qualquer água que se acumule pode ser o reservatório do mosquito. O mosquito se procria ali de uma maneira muito rápida e pode infectar outras pessoas. Ele picando uma pessoa que tem dengue, ele vai, pica outra pessoa e transmite a doença. Esse é o ciclo, né? Então, o principal é combater o mosquito, até porque, além da dengue, o Aedes aegypti agora também transmite o Zika vírus, que é essa novidade que a gente tem agora no final de 2015, né? E também chikungunya, né? Também.
Conta pra gente, por exemplo, a prevenção a gente faz dessa maneira, mas as pessoas também tentam utilizar algumas opções. Inclusive tem um telespectador nosso que perguntou pra gente, vamos ouvir só a perguntinha dele? Doutora, as grávidas podem usar repelente? Os repelentes caseiros, eles podem ser utilizados, mas é melhor que eles sejam utilizados em conjunto com os repelentes que a gente compra na farmácia, no supermercado, porque esses têm a comprovação da Anvisa. Então, a gente não exclui o uso desses repelentes. Os repelentes caseiros, eles são um adjuvante, algo a mais para a gente usar no combate à dengue. Além de evitar criar o mosquito no quintal de casa, a gente pode se prevenir usando tela, né, nas janelas e usando o repelente também. A maior preocupação atualmente são as grávidas, doutora. Elas podem utilizar os repelentes? Qual é a melhor maneira delas se prevenirem? As grávidas, elas podem usar os repelentes, não tem problema nenhum. Elas, aliás, devem usar os repelentes, porque a grande preocupação é com o Zika vírus, que causa, pelo que a gente vem vendo, né, nas notícias, pode causar microcefalia dos bebês, que é uma alteração irreversível, né? Na formação do bebezinho na barriga da mãe, é uma alteração irreversível. Então, as grávidas, elas podem usar, devem usar os repelentes e, além disso, elas devem evitar de viajar para as áreas que têm mais casos de microcefalia, que provavelmente são as áreas com maior incidência do Zika vírus no Brasil. Então, o Nordeste, né, que teve o maior número de casos, deve evitar viajar para esses locais no momento. A gente acha que está muito longe, mas já no estado de São Paulo tem alguns casos também, não é? Já tem casos de microcefalia, aumentaram muito, né, o número de microcefalias em relação ao período comparado dos anos anteriores. A única coisa que não foi estabelecida ainda até hoje é esse vínculo com o Zika vírus, né? Está aguardando comprovação laboratorial, mas é muito provável que tenha sido causado por ele, porque é essa história de epidemia, né? Do mesmo jeito que foi no Nordeste, na Paraíba, que a gente viu os casos, provavelmente aqui também foi causado pelo Zika vírus. Você me falou, estava me contando um pouquinho antes da entrevista, como que o Zika chegou aqui. Você pode fazer essa explanação pra gente? Provavelmente é uma herança da Copa do Mundo, né? Acredita-se que seja isso. Alguém que veio para a Copa do Mundo, estava infectado, foi picado pelo Aedes aegypti e começou a transmissão aqui. Porque a gente tem muito mosquito, né? Muito Aedes aegypti. Aliás, a gente vem perdendo essa batalha pro Aedes aegypti há mais de 30 anos. Tanto é que a gente em nenhum ano consegue combater a dengue. Essa é a grande preocupação. E cada vez vem aumentando os casos. Isso. Então, na literatura médica, não há relato de uma epidemia tão grande pelo Zika vírus como a gente está vivendo aqui no Brasil. Os casos que tiveram foram casos muito restritos. Teve um surto em 2013 na Polinésia Francesa, mas eram casos restritos num local muito pequeno, que não se perpetuou como parece que vai se perpetuar no Brasil se a gente não tentar combater o mosquito. Existe algum estudo que as pessoas andam fazendo que seja algum combate total dessa doença ou ainda não chegou nesse ponto, doutora? Do Zika vírus é uma doença relativamente recente, né? Mas da dengue, por exemplo? Da dengue, há muitos anos, vem se estudando a vacina. Parece que o Butantan, né, o Instituto Butantan em São Paulo, já está fazendo testes mais em humanos. É que eu vi uma matéria exatamente sobre isso. Exatamente. Para dengue, está tentando a vacina. Né? O grande problema é porque são 4 sorotipos de dengue. Então, precisa incluir os 4 sorotipos numa vacina só. Mas o Instituto Butantan vem pesquisando e parece que está tendo sucesso. A expectativa é que a vacina tenha 80% de eficácia. Mas ainda está em testes, ainda não é uma coisa disponível para a gente, né? Mas é uma coisa bem promissora. Agora, o Zika vírus é uma doença muito recente. Então, ninguém sabe como vai se comportar daqui para frente, né? Então, ainda não tem estudo nesse sentido de vacina. Na verdade, o grande estudo agora do Zika vírus é tentar achar um exame para a gente diagnosticá-lo com certeza. Alguma coisa que seja não só para pesquisa, mas que a gente possa usar na população em geral. Sorologia, como tem para dengue. Então, a ideia é fazer esse exame.
E você que está grávida, muita atenção, né? Você realmente tem que usar o repelente, tem que tentar não viajar, né, nos lugares que a doutora falou, para você se cuidar mesmo. A gente vai encerrar esse primeiro bloco e a gente já volta com mais informações para você. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Estamos de volta com o programa Espaço Viver Saudável. Primeiro eu quero agradecer a sua audiência, você que participa do nosso programa, você que manda as perguntas pra gente. Olha, realmente a sua participação é muito importante pra gente. Doutora, como nós temos as pessoas que fazem as perguntas, esse é um telespectador que quer saber um pouquinho sobre hepatite. Vamos conferir? Doutora, quais são os novos tratamentos da hepatite? A hepatite C é uma doença, né, que acomete o fígado, né, ele causa uma inflamação do fígado e é causada pelo vírus C. A maneira de contrair essa doença é principalmente por contato com o sangue de alguém que tenha a doença. Então, ela não pega de comer no mesmo prato, de beber no mesmo copo, de usar o mesmo talher, de apertar a mão, nada disso transmite essa hepatite. É importante saber essas coisas, porque realmente as pessoas ficam, nossa, morrendo de medo, não posso chegar perto. Isso gera até um preconceito, exatamente. Pode também, em alguns casos, ser transmitida por relação sexual, mas é muito mais comum por contato com o sangue. Essa é a principal forma de transmissão da hepatite C. Quando a gente tem contato com o vírus da hepatite C, 20% pode curar espontaneamente, né? O próprio organismo, 20 a 30% dos casos, elimina o vírus, sem nem a pessoa ficar sabendo. E só descobre por exames mais tarde. E 80 a 70% dos casos podem evoluir com a doença crônica.
O problema da hepatite C é que na maioria dos casos ela não causa aqueles sintomas característicos que a gente está acostumado a ver, de ficar amarelão, de ter dor na barriga, febre, vômito, enjoo. Ela é uma doença silenciosa. Então a gente só descobre fazendo os exames específicos. Mais perigoso ainda quando é silenciosa. Isso. Ela pode, ao longo de muitos anos, causar cirrose no fígado e câncer no fígado também. Então essas são as complicações e o motivo pelo qual a gente se preocupa mais, né? A evolução da doença depois de alguns anos é essa. Então por isso que é importante. Quem recebeu transfusão de sangue no começo dos anos 90 para trás, é importante fazer os exames. Quem fez cirurgia, quem fez tratamento odontológico, antes de 93 para trás. Porque nessa época o vírus da hepatite C não era conhecido. Então o sangue do banco de sangue não era triado para essa doença e também ninguém fazia esses exames. Então essas pessoas têm mais risco de terem adquirido a hepatite C nessa época. Inclusive agora nós temos um novo tratamento, é isso? Sim, o mais importante da hepatite C é essa novidade. Até pouco tempo atrás, até mais ou menos uns 2-3 meses atrás, o tratamento da hepatite C ele era prolongado e com muitos efeitos colaterais. Muitos pacientes, inclusive, desistiam do tratamento por conta que não conseguiam tolerar. E agora a medicação ela é só oral, são só comprimidos pela boca, é menos tempo de tratamento, menos efeitos colaterais, praticamente não existe os efeitos colaterais, e além disso a chance de curar é muito alta. Em alguns estudos, eles ultrapassam 90% de chance de cura. Que ótimo saber disso. Então, é um tratamento bem promissor e a pessoa não precisa esperar ter sintoma para procurar um médico. Ela pode procurar um médico antes, fazer a sorologia e avaliar se vai precisar ser tratado ou não, com grande chance de cura. Então, isso que eu ia te perguntar. Então, tem cura? Tem tratamento e tem cura. E hoje em dia, o tratamento ele é bem eficaz e com pouquíssimos efeitos colaterais, diferente do que foi há pouco tempo atrás. Bom, uma outra pergunta que a gente gosta de entrar, já que você é infectologista, então, realmente as pessoas têm muitas dúvidas. Inclusive, eu tive meningite em 2010 e realmente é algo silencioso também. Senti dores fortes no pescoço, uma febre muito alta. Então, assim, é meio uma mistura de gripe. Então, as pessoas às vezes não sabem identificar o que é. Doutora, me conta direitinho o que é a meningite, o que ela pode causar, né? Se ela pode ter sequelas, tudo isso. A meningite é uma doença muito grave. É uma infecção das meninges, que são as membranas que recobrem o sistema nervoso central, e por uma bactéria que cai lá, né? Lá é um lugar que é estéril, não é para ter bactéria. Mas não tem como saber, na verdade, prevenir nada, né? Na verdade, não tem como a gente muito prever. E, às vezes, até você estava me contando também que você teve na época do H1N1, da gripe. Sim, então, era na época do surto. E aí, eu chegava no hospital, as pessoas falavam, viu, pode ir embora porque ela está com gripe. E o meu sintoma era diferente. Então, um médico que estava lá, ele avaliou de uma maneira diferente e viu, não, ela está com alguma coisa diferente, por isso que foi tirado o líquido. Então, é até importante a gente frisar, como a gente falou de dengue no bloco anterior, às vezes, quando tem uma epidemia, a gente pensa muito naquela doença e esquece das outras. Então é importante a gente sempre ter esse olhar atento de lembrar dos possíveis diagnósticos diferenciais para poder saber para que lado ir. Meningite, então, é uma doença grave, né, que pode causar morte, pode trazer sequelas. Então, a gente precisa ter uma suspeição, pensar em meningite muito rápido, porque senão tem risco da gente comprometer aquele tratamento. Precisa colher o líquor, que é aquele líquido que a gente tira da coluna, para poder examinar. Doutora, olha, realmente é um momento assim que a gente fica super tensa e precisa realmente ficar quietinho, fazer o exame certinho para poder ter a certeza, porque aí vai ser isolado, né, essa pessoa. Exatamente, ter certeza. E o tratamento da meningite é no hospital, né? A primeira coisa que a gente precisa saber, pelo exame de líquido, já dá pra gente ter uma suspeição e confirmar depois, se é causado por vírus ou por bactéria, porque o tratamento é diferente, né? A meningite bacteriana, ela precisa de antibiótico
e precisa ficar internado, precisa acompanhar, porque pode ser muito, muito grave, né? Às vezes até as primeiras horas, os primeiros dias, a pessoa precisa ficar em UTI, porque tem risco de sepse, de choque séptico, de maiores complicações. Então, essas primeiras horas da meningite são cruciais para a evolução do paciente, para a gente evoluir bem aí no tratamento. Eu agradeço a Deus porque realmente fui muito bem atendida, as pessoas que me atenderam, né, tanto os médicos quanto os enfermeiros, realmente eu tive um atendimento rápido e excelente, né? E quanto às sequelas, as pessoas podem ter sequela? Pode ter sim. Aí pode variar de acordo com o acometimento, né? Pode fazer hemorragia cerebral, tem várias possíveis complicações que podem acontecer decorrente de um tratamento não feito, um diagnóstico não feito, até o mais grave que é morrer, né? O óbito. Então pode acontecer sim. Realmente tem que ficar muito atenta. Uma outra pergunta que eu quero te fazer, me surgiu agora essa pergunta, é a respeito do HPV. Né, hoje em dia a gente precisa falar muito, precisa alertar as pessoas sobre ele. Você pode explicar direitinho para as meninas que estão em casa, para as mães que estão em casa? O HPV é um vírus que a gente pega por contato sexual, mas também ele é transmissível. Por exemplo, às vezes tem casas que as pessoas compartilham toalhas, também ele pode ser transmissível dessa maneira, né, que é o que a gente chama de fomites, que é esses objetos em comum, não só por sexo. E na mulher, ele pode ser responsável pelo câncer do colo do útero e também pode causar pequenas verrugas que precisam de cauterização. No homem também pode acontecer isso. O bacana do HPV é que de uns anos para cá a gente tem disponível a vacina. Importantíssimo. Que hoje em dia é dado no início da adolescência. E aí ela previne contra 4 sorotipos, dos muitos que tem do HPV, existem mais de 100. Então tem a vacina quadrivalente, que previne contra 4 sorotipos, e tem a bivalente, que previne contra 2 desses. São os mais implicados em lesão verrucosa, né, nas verruguinhas, ou então em câncer. Então, é bem importante as meninas serem vacinadas pela rede pública, mas os meninos também podem ser vacinados. Não é contraindicação, não. Ser homem não é contraindicativo de vacinar. Pode vacinar também. Doutora, muito obrigada por sua participação no programa. Olha, hoje eu esclareci muitas dúvidas. Quem está em casa, eu tenho certeza que aprendeu um pouquinho mais. Se você quiser deixar o seu contato para o pessoal que está em casa, para mandar um e-mail, para saber um pouquinho mais, pode deixar, por favor. Sim. Meu contato é audreyquezada@hotmail.com. E eu é que agradeço o convite e a oportunidade. Foi um prazer, Tati. Agradeço também ao pessoal da Clínica Moliá, que está sempre com a gente, né? Trazendo muitos profissionais aqui para ajudar você que está em casa a aprender um pouquinho mais. Agradeço a sua participação e também agradeço a Boutique Sebastiana, que me vestiu, e também o Zen Hair Kids, as meninas que cuidaram do meu visual. Agradeço você, até o próximo programa. Fique com Deus. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Cuidar da saúde é fundamental. É por isso que há mais de 15 anos a Natoclean oferece mais de 2.000 produtos com toda a qualidade, garantia e atendimento personalizado. São produtos sem glúten, sem lactose, light, diet, suplementos, além de chás e farinhas e os produtos cosméticos. Adquira já seus produtos naturais com a Natoclean. Ligue 0800 772 6699 ou 3224 5424. Na Nogueira Padilha, número 20. Natoclean. Viver é saudável.